Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Dileto e amado ouvinte, iniciemos nossa terça-feira na presença dos santos anjos que nos guardam, que nos protegem e que nos ajudam a viver a nossa confiança em Deus. Recitemos juntos a oração do nosso anjo da guarda. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, ilumina. Amém. Dando sequência às meditações quaresmais de Santo Tomás de Aquino, meditemos com ele hoje sobre o sepulcro de Cristo. Mateus 26, 10, 12. Por que molestais esta mulher? Ela fez-me verdadeiramente uma boa obra, derramando ela este bálsamo sobre o meu corpo, fê-lo como para me sepultar. Era conveniente que Cristo fosse sepultado, diz Santo Tomás. Primeiro, para comprovar a verdade da sua morte, pois ninguém é posto num sepulcro, senão quando consta que está verdadeiramente morto. Por isso, no Evangelho se lê que Pilatos, antes de permitir que Cristo fosse sepultado, procurou saber, por uma inquisição diligente, se estava morto. Segundo, porque tendo ressurgido do sepulcro, deu a esperança de ressurgir por meio dele aos que estão sepultos, segundo aquilo que diz o Evangelho: todos os que acham no sepulcro ouvirão a voz dos filhos de Deus. Terceiro, para exemplo dos que, pela morte de Cristo, morreram espiritualmente ao pecado, conforme o que diz a Escritura no Salmo 30, 21. Estão escondidos contra a turbação dos homens. Por isso diz o apóstolo em Colossenses 3:3: já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. E assim também os batizados, que pela morte de Cristo morreram aos pecados, são como sepultos com Cristo, pela imersão, segundo o apóstolo 6:4 de Romanos. Nós fomos sepultados com Cristo para morrer pelo batismo. Assim como a morte de Cristo obrou eficientemente a nossa salvação, também a sua sepultura. Por isso diz São Jerônimo: ressurgimos pela sepultura de Cristo. E o mesmo diz Isaías 53:9: e dará os ímpios pela sepultura. Diz a glosa, isto é, as gentes que não tinham piedade, dá-los a Deus Pai, porque os ganhou pela sua morte. De Cristo, diz no Salmo 87:6: chegou a ser homem como sem socorro, livre entre os mortos. Ora, nosso Senhor mostrou que mesmo sepultado entre os mortos, era livre, pelo fato da inclusão do sepulcro não ter podido impedi-lo de sair dele pela ressurreição. Está aí esta meditação para a nossa elevação espiritual acerca do sepulcro de Cristo. Era preciso que nosso Senhor fosse sepultado, que morresse, pois a própria Escritura já advogava essa realidade em favor, substancialmente, da nossa cura, da nossa libertação, num plano pessoal, familiar, comunitário e cósmico. Pois o pecado, a condenação, a miséria rompe a nossa aliança conosco mesmos, com a nossa própria harmonia,
com a nossa família, com o próximo, com a nossa sociedade, com o mundo, com a obra da criação e com o próprio Deus. O pecado não é uma coisa muito simples, é bem complexa e sabemos pela Sagrada Escritura e pelos ensinamentos da Igreja o quanto o pecado é nocivo às almas. Como isso é uma realidade dolorosa para nossas vidas, nossas existências. É preciso romper com essas realidades. E às vezes, prezado ouvinte, nós precisamos passar por esta experiência de morrer em Cristo, de sermos sepultados com Ele no mais profundo da escuridão dos nossos sofrimentos para ressurgirmos com Ele. E Cristo já nos ressurge destas realidades quando nós arrependemos dos nossos pecados, quando abraçamos a sua cruz, o seu seguimento. Aí está o sentido. O católico precisa ser realmente católico para valer. Precisa ser uma pessoa não de palavras, mas de profunda realidade do seu ser em Cristo. Nós não podemos ser essas pessoas que ofuscam a luz de Cristo no nosso caminho. Vamos sair do nosso sepulcro, do sepulcro de morte. Quantos católicos estão mortos na sua família, desprezando o seu matrimônio, acabando com o seu casamento, por causa de besteiras, por causa de tantas bobagens, de pecados, de ciúmes. Católico que não quer acolher o sofrimento como realidade curativa da nossa vida. Nós precisamos ser curados, libertados, restaurados em Cristo pelo mistério do seu amor. É isso que eu te convido a fazer nesta manhã de terça-feira. Na presença dos anjos, façamos um ato de arrependimento dos nossos pecados, vamos deixar de ser vazios, vamos ser mais profundos. Isso vale para todo mundo, vale para mim, vale para os sacerdotes, para os diáconos, para todos que coordenam, que dão catequese na igreja, que ajudam. Todos nós precisamos sair desse sepulcro com Cristo. Quanta gente que acostuma com o sagrado, está aí todo dia mexendo com as coisas de igreja, trabalhando nas coisas da igreja e vai acostumando com as coisas de Deus, a tal ponto dessas coisas já não fazer ressonância dentro de nós para nos libertar desses declives que sempre nos levam aos mais escabrosos despenhadeiros. Que Deus nos ajude a viver um caminho de volta a Cristo enquanto é tempo. O Evangelho da Sagrada Liturgia de hoje é João 8, 21, 30. Disse Jesus aos fariseus: Eu parto e vós me procurareis, mas morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Os judeus comentavam: Por acaso vai se matar? Pois ele diz: Para onde eu vou, vós não podeis ir. E Jesus continuou: Vós sois daqui de baixo e eu sou do alto. Vós sois deste mundo e eu não sou deste mundo. São palavras profundas de nosso Senhor, que realça pelas suas próprias palavras a sua dimensão divina, a sua pertença ao céu. Cristo está aqui embaixo, mas não é daqui de baixo, Ele é lá de cima, Ele é Deus. E Ele veio para nos tirar desta condição de escravos, de moribundos, para uma situação de salvação e de esperança no seu amor. É interessante, prezado ouvinte, que o encontro nosso com Jesus, a nossa experiência de salvação nele, nos liberta de apegos, de bobagens,
dos vícios, daquela vida triste, aperreada no pecado, nas misérias do mundo. O cristão se torna livre disso e o coração se enlarguece e você começa a preocupar com o sofrimento do outro, você começa a ser solidário, a ter uma diligente inclinação para amenizar a dor do outro. O pagão não preocupa com o outro. Às vezes dá uma esmola para satisfazer a sua consciência compuscada pelo pecado. Mas o cristão preocupa com o pobre. Mesmo que a gente precise, às vezes, ter uma certa diligência em como ajudar certos pobres. Mas nós somos preocupados com o outro. E aqui não é preocupação de teologia da libertação, não é preocupação de sociologia, de motivações ideológicas. O amor cristão não precisa de amparo em ideologias. Não temos necessidade desses arcabouços de análise socio-religiosas, sociopolíticas, não sei mais o que estão desprovidos deste luminar, desta luz da palavra de Deus. Pois a Sagrada Escritura, juntamente com a doutrina social da Igreja, nos dá a consciência que nós precisamos pensar no outro como Jesus pensou e ajudá-lo nesse caminho da superação das dores e das dificuldades. Pai de amor, Pai de bondade, abençoa o ouvinte deste programa, abençoa nossas comunidades e paróquias, nossos sacerdotes que estão nos tirocínios dos atendimentos de confissão de maneira pungente nesses dias de Semana das Dores. Toca em nós, Senhor, com teu divino poder, para que aprendamos a superar a nós mesmos, com o olhar da fé, do amor e da caridade. Fica conosco, Senhor. Abençoa o nosso dia, tira a tristeza, as mágoas, o medo, as inseguranças de nossas vidas e nos dê a graça da luz do teu Filho ressuscitado. Amém. O bom Deus te abençoe e te guarde, aumente a sua fé, o seu amor e sua caridade e te dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã com mais um programa Oração da Manhã.